Família Mais é um espaço que não é só feito por mim, nós somos uma família. Nós temos mais 5 pessoas aqui e cada vez mais pessoas chegando para ajudar, para falar da palavra de Deus e muito mais, alcançar muito mais pessoas aí com essa ferramenta digital abençoada aqui na nossa vida. Então, daqui a pouco, às 17 horas, eu vou chamar o nosso convidado, o pastor Tião Batista. A gente vai trocar uma ideia muito legal aqui sobre a sua obra. Estou aqui convidando, aqui, eu vou entrar agora, vou chamar aqui o pastor Tião. Amigo querido. Pastor Tião Batista, meu amigo, bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Rapaz, eu quero te agradecer muito você ter aceito esse convite para participar dessa sala que a gente está abrindo, falando sobre o autor e sua obra. A gente vê muita importância dos autores que escrevem sobre a palavra de Deus, as suas experiências vividas, não é? E trocar essa experiência com as pessoas é muito importante, porque fala com a gente em algum momento. Não fala com um, mas fala com outro, porque a vida é assim, né? Então, pessoal, eu quero agradecer, estamos apenas com as pessoas que estão chegando, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui que estão entrando na sala. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Tião Batista para falar sobre um pouco do autor e sua obra, A Paternidade de Deus Revela o Meu Destino. Então é isso. Pastor Tião, bem-vindo. Bem-vindo. Né? Vamos lá. Obrigado pelo... Eu acho que depois ela está saindo aí onde você está. Já. E agora foi? Entendeu? Estou vendo bem. Tá bom, então. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. Esse projeto é um projeto maravilhoso, é um projeto que eu tenho certeza que está no coração de Deus. O tema família é sempre um tema que precisa ser abordado, né? E eu amo falar a respeito desse tema e me sinto muito privilegiado, muito honrado de poder fazer parte, né, dessa live aqui e contar e compartilhar um pouco a respeito da minha história, a respeito do que eu vivi com o Senhor, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Eu quero também deixar o meu abraço a todos os que estão nos acompanhando aqui também. Que Deus abençoe, que seja um tempo maravilhoso. Amém. Né? E vamos começar aqui logo, porque o pessoal está querendo saber. Vamos lá. Amém. Já no prefácio, né, um agradecimento, né, uma homenagem, né, da Ana Nobre para você, onde ela fala que não se arrepende em nenhum momento de ter aberto as portas para você lá da igreja, onde ela viu um potencial muito grande em você. Como é que foi esse dia? Foi bem especial, né? A Ana eu conheci em 2008. Ela foi a Manaus é minha cidade natal. E ela foi lá para divulgar um trabalho dela. Ela tinha gravado o primeiro projeto dela, o primeiro CD. E aí a gente se conheceu e eu tinha um desejo muito grande de fazer o seminário que ela já estudava, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E aí eu compartilhei com ela, né, o sonho de fazer esse seminário. E foi quando ela falou para mim a respeito de que o Senhor era poderoso para realizar os desejos do meu coração. E ela profetizou sobre mim que eu estaria lá naquele lugar no ano seguinte. E em 2009 foi quando eu fui para o CTMDT e ela já estava lá também, né? E nós servimos ali, eu estudei ali, me formei no mesmo seminário que ela, né? E posteriormente também a gente serviu no mesmo ministério. Então ela é uma pessoa preciosíssima, uma irmã do meu coração, e ter o apoio dela, inclusive escrevendo o prefácio desse livro, foi muito especial para mim. Eu lembro que quando eu convidei ela, ela estava no avião, ela estava indo fazer uma agenda, e aí quando eu falei para ela, né, que eu sentia muito forte no meu coração de convidá-la para fazer o prefácio do meu livro ali, ela ficou muito feliz e na mesma hora ela aceitou.
né? Então, assim, foi muito especial e a gente tem essa conexão. Ela mora aqui no Rio, ela mora na Ilha do Governador, né? A gente tem inclusive, planejado, né, estar juntos e tudo. Então, assim, ela é uma pessoa muito especial, uma amiga que Deus me presenteou e foi isso. O Espírito Santo fala na vida da pessoa, você está ali, você chega, às vezes a gente é um desconhecido, né? A gente está dentro da igreja, né? Buscando conhecer ao Senhor. Uma pessoa, simplesmente, ela olha para você e é tomada, de repente, pelo Espírito Santo, né? E vê em você essa luz. E você vendo de uma história, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, incrível, né? Parabéns para você por essa superação, por tudo isso. Obrigado. Curioso para saber mais um pouco, mas, né, então vamos lá, vamos adiante. E aí, continuando ainda no segundo prefácio, né? Você fala sobre essa parte de orfandade que hoje a gente vive, né? Tem muita gente órfã de pai vivo, né? Aí, onde ele não exerce seu papel nem de sacerdote do lar e nem de pai, né? Então, muito bem. Fala só um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que é importante, acho que é o start inicial de todo esse livro que você escreveu, né? O grande problema da sociedade hoje é justamente o fato de muitos não tiverem tido essa oportunidade, né, de terem um pai. A sociedade, ela hoje, eu acredito que em muitas áreas a gente percebe aí uma grande necessidade, né, de uma figura paterna, no sentido de um apontamento para um destino, um apontamento para uma direção. E eu acredito que esse é um dos grandes problemas, né, onde nós temos percebido aí em relação ao desenvolvimento de muitas pessoas, em relação até mesmo ao próprio indivíduo se conhecer mais e também ver os seus conflitos internos sendo de alguma forma trabalhados, resolvidos. O fato de muitas pessoas não terem tido a oportunidade de ter um pai, né, acabou sendo um fator que gerou muitos transtornos. E querendo ou não, muitas pessoas elas escolhem, elas optam e decidem sem uma orientação, né? E a figura paterna na vida de alguém, ela é importante justamente para ajudar essa pessoa, né? A ela saber escolher, a ela saber decidir, a ela, mediante a princípios, mediante a valores, mediante a um tempo de qualidade ali com cada indivíduo. O pai, a figura do pai na vida de uma pessoa, ela é de extrema importância. E quando a gente percebe que existe essa necessidade, né, da figura paterna, existe essa necessidade de apontamento na vida das pessoas, automaticamente ou naturalmente a gente percebe aí esse grande desafio, né? Quando eu escrevi esse prefácio, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa, com a Geisa, a respeito de como que eu ia desenvolver isso. E o Senhor foi trazendo cada palavra mediante aquilo que eu vivi e a maneira como eu estava enxergando as coisas em minha volta, né? A gente fala muito a respeito de cosmovisão e a palavra cosmovisão justamente fala a respeito de como você vê as coisas em sua volta, sabe? E eu vim de um contexto assim, sabe, muito conturbado, de pessoas, de primos e familiares, né, que viveram, muitos deles, o mesmo contexto que eu, de uma família disfuncional e de quais consequências, né, uma pessoa que vive essa realidade acaba vivendo. Então, quando eu construí esse prefácio, foi baseado nisso, né, baseado em fatos, baseado também num direcionamento de Deus para que eu pudesse escrevê-lo. E foi mais ou menos por aí. Foi esse caminho que eu encontrei para poder escrever esse prefácio. Ainda bem que você teve essa visão, ainda bem que você resolveu compartilhar essa experiência com a gente. Eu confesso, o livro conversou muito comigo, deve ter conversado com muitas pessoas também. Né? E Deus é capaz de mudar o interior da gente, basta que a gente aceite de coração, né, o que Deus, né, o que Jesus faz por nós. Né? E com essas palavras, né,
você crê que isso fez toda a diferença para a sua mudança, né? E perante o que você viveu, perante esse pedido que você fez a Deus, fez toda a diferença? Fez total diferença. Eu costumo falar que o que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez, vindo ao nosso encontro através de Jesus Cristo. E agora, a nossa resposta é ir até Ele, sabe? No entanto que Jesus, Ele fala, vinde a mim. Ele faz o convite para nós. A gente aprende que o nosso Deus, Ele não é mal educado. Ele não chega invadindo a vida de ninguém e obrigando ninguém a nada, né? Mas a necessidade do ser humano, e foi exatamente essa necessidade que eu encontrei por conta de uma situação presente ali no meu coração, né? Eu precisava me ver livre daquela prisão, daquela amarra, me ver livre daquelas angústias, né? E aí, a partir do momento que eu fui para o Evangelho, eu descobri que em Deus eu poderia viver isso. E mediante a minha decisão, o meu posicionamento de não mais aceitar, né, viver como alguém refém, como alguém escravo de episódios, né, da minha infância, da minha adolescência, eu me levantei e escolhi viver, sabe, aquilo que Deus havia planejado para mim, aquilo que já estava disponível para mim. E a partir dessa minha decisão, eu tenho certeza que ela influencia e influenciou diretamente para que hoje eu pudesse viver o que eu vivo, né? E para que eu também pudesse ter um olhar mais, como é que eu posso dizer, um olhar mais certo, né, a respeito da eternidade. Então, foi esse caminho que eu trilhei. Poxa, que legal. Muito importante isso que você falou para a gente, né? E já no capítulo 1, pastor Tião, essa situação difícil que vocês viveram ainda na infância, né? A mãe trabalhando muito, aquela vida ali, né? Que você morava lá em Manaus, ali na população ribeirinha, né? Seus irmãos ali com você, né? Vocês se ajudando muito, mutuamente, né? Como é que você vê a postura dos seus irmãos nessa situação, naquele momento? Como é que vocês se ajudavam? Como é que era essa vida? Nós éramos muito unidos, sabe? Quando meu pai saiu de casa, a gente viu a necessidade de se apegar um ao outro, sabe? E de ter essa consciência, sabe? Olha, nós só temos uns aos outros, então a gente vai precisar se unir, né? Para que a gente consiga caminhar de forma que ninguém se perca, de forma que ninguém se veja tão prejudicado diante dessa situação, né? Então, os meus irmãos, quando meu irmão mais novo faleceu, eu assumi a posição, né, do mais novo. Então, eu tenho o Fabrício, que tem 35 anos, e a Josiane, que tem 37 anos, né? E eu tenho 33. Então, eles também, de alguma forma, eles também me protegeram, né? Eles também, de alguma forma, se preocuparam muito comigo. Principalmente quando nós vivemos quando eu vivi o episódio com o meu pai, eles se preocuparam muito comigo. No entanto que eu tenho, inclusive, até um maior apego à minha irmã mais velha, né, Josiane. O meu irmão Fabrício, a gente tem a nossa intimidade, mas eu tenho muito mais identificação e amizade com a minha irmã mais velha, porque quando a minha mãe saía para trabalhar, a irmã mais velha assumia o irmão mais novo, os irmãos mais novos, né? Então, minha irmã mais velha cuidava da casa, ela quem arrumava as coisas, ela quem muitas vezes nos corrigia quando precisávamos ser corrigidos. Então, ela meio que assumiu esse papel, né? O papel quando a minha mãe ficava ausente, era ela quem nos ajudava a fazer dever de casa, né? Então, foi dessa forma que os meus irmãos também, eles de alguma forma me cercaram nesse momento difícil que a gente aqui enfrentou. Bacana. Eu lembro que na minha casa também, assim, meus pais, né, é diferente, né, da sua experiência, mas eu também assumi essa responsabilidade muito com meus irmãos, apesar de sermos 4, né? Eu, como irmão mais velho, tinha essa responsabilidade de cuidar deles como se fosse pai. Era uma atribuição, né? E a gente já começa a viver essa experiência que o pai passa para a gente, faz parte da nossa educação, pai presente, mamãe presente, né? Porque no futuro pretende ser pai. Então a gente experimenta um pouco dessa responsabilidade. Eu acho que hoje nas famílias, muitos tradicionais fazem isso, mas o mundo está apresentando tanta facilidade, tanta coisa
que está roubando um pouco dessas atribuições dentro do seio familiar. Está todo mundo muito ligado em fone, e aquela coisa do contato, né, vai se perder. Então, você, quando passa essa experiência para a gente, faz a gente refletir, né, que essa coisa do contato, de olhar, né, mutuamente um ao outro ali, isso não pode se perder. Isso tem que estar dentro do seu familiar. Ainda mais essa coisa toda que você viu. Bom, o seu pai, ele te falou algo muito pesado, você viu uma experiência lá com seu irmão, por ocasião de uma descontração que estava acontecendo. Não vou contar detalhes aqui, pessoal, pega o livro, leiam. A gente está falando com o pastor Tião Batista, sobre o livro dele, A Paternidade de Deus Revela o Meu Destino, né? Nesse espaço que a gente criou aqui, falando com o autor e a sua obra, né? A gente viajando aqui com o autor, pastor Tião, essa viagem maravilhosa que o Tião está falando para a gente. Então, seu pai, em determinado momento, quando aconteceu essa fatalidade, ele falou muito ruim, muito pesado, atribuindo uma responsabilidade que não era sua, e no momento que ele vivia, lá na frente, a gente vai falar depois como é que foi essa restauração, mas como é que, nesse momento, em que momento você abriu os olhos e viu que valia a pena você ter uma vida diferente? Porque depois que você ouviu isso, você ficou realmente em um estado de choque, e eu percebi que ali você buscou a Jesus, ali você foi apresentado a Jesus a partir daquele momento, né? Quando é que você abriu os olhos para isso e deixou de pensar no pior, de repente de morrer ou de fazer alguma bobeira? Fala um pouquinho para a gente disso. Olha, eu pensei nisso, eu acredito que eu demorei um pouco, né, a pensar a respeito disso, né, porque a experiência que eu vivi com meu pai, ela foi uma experiência que me marcou muito. Eu era um adolescente na verdade eu era uma criança, né, eu tinha ali meus 10 anos, e eu ouvi dele, né, palavras muito pesadas, as palavras que eu descrevi no vídeo, no livro. Então, eu abracei aquilo ali, Alexandre, de uma forma a ponto de tornar aquilo ali uma verdade e de caminhar como um assassino, né? Meu pai me chama de assassino no livro, e aquilo me fazia muito mal, né? E durante algum tempo eu aceitei que eu de fato havia matado meu irmão, e aí aquilo ali foi a cada dia mais ganhando espaço dentro do meu coração, ganhando espaço dentro do meu vocabulário, né? Para quem não sabe, meu nome é Tião, mas vem de Sebastião. Sebastião é o nome do meu pai. Então eu não me apresentava para as pessoas como Sebastião, porque eu tinha um ódio velado do meu pai, sabe? Aquilo que ele falou para mim destruiu a minha vida a ponto de eu não ver perspectiva de vida, a ponto de eu pensar que eu jamais iria poder sobreviver àquele decreto, àquela sentença que ele havia lançado sobre a minha vida. E foi quando eu, depois de todo um processo, né, na minha adolescência, quando eu fui para Cristo aos 12 anos de idade, no ano 2000, eu passei a viver esse processo de restauração na minha alma, de restauração, sabe? Eu louvo muito a Deus pela vida do meu primeiro pastor, o pastor Raimundo Miranda, do Ministério de Deus Vivo, ali de Manaus. Ele foi assim, fundamental, sabe, para restaurar em mim essa visão da paternidade. Foi com ele que iniciou esse processo de restauração da paternidade de Deus. E a partir, só que assim, eu não me via ainda preparado para encarar o meu pai, para estar frente a frente com o meu pai e dizer: pai, eu te entendo, eu compreendo, né? Eu não tinha ainda essa revelação, eu não tinha ainda essa experiência com a graça de Deus, né? Quando você passa a ter essa experiência com a graça de Deus e passa a entender que por causa do perdão de Deus liberado sobre você, é que você é capaz de retribuir ou de reproduzir esse perdão a outras pessoas que te feriram, que te machucaram, né? Aí é que você consegue, né, de uma maneira mais poderosa, você consegue reproduzir esse perdão. Então eu não tinha experimentado ainda. Então foi um processo. Para você ter ideia, Alexandre, em 2006 eu vim para o Rio de Janeiro a primeira vez. Eu tinha 17 anos, eu vim para cá para estudar música.
mais especificamente a área do canto. Eu vim para cá para aprender sobre ser ministro de louvor e tudo. Nessa época eu estava ainda muito magoado com meu pai, com 17 anos de idade, né? E o momento que eu pude ter virar essa chave na minha vida, né? Eu já tinha aí uns 21 anos, então demorou algum tempo, né, para que eu pudesse compreender que era necessário eu resolver essa pendência na minha vida para eu poder viver ali o infinitamente mais de Deus, porque eu estava preso ainda ao meu passado. Então foi ali aos 21 anos, mais ou menos, que eu abri os meus olhos e entendi e percebi, eu preciso perdoar o meu pai. Eu preciso liberar o meu pai e liberar perdão sobre ele. Que ótimo. E lá na frente, um pouquinho mais à frente, você vai falar, vai detalhar isso um pouco mais, falando sobre o perdão, né? Sim. Onde todo esse processo de restauração vai acontecer, né? Bom, essa parte toda que você falou, logo em seguida, agora já falando do próximo capítulo, na parte 3, é uma situação de esperança, de mudança de vida que aconteceu com você, né? Depois de você passar por tudo isso, você se vê agora no momento de mudança de vida, né? De uma nova experiência. Como foi esse acolhimento, essa orientação, esse aprendizado, né? Que você teve um fortalecimento também nessa parte da sua vida, enfim, nessa restauração. Você encontrou pessoas que te acolheram, né? Foi muito importante isso para você. Como é que foi isso? Depois que eu passei a servir ao Senhor, Deus ele é expert em nos cercar, né? A Bíblia fala que ele nos atraiu com cordas de amor, sabe? E a gente sabe que a corda ela envolve algo, né? Então o amor ela envolve e prende, né? E o amor de Deus ele me envolveu de uma forma a ponto de ele saber das minhas necessidades e carências, que ele me cercou de pessoas, ele me conectou a pessoas que poderiam ser instrumentos nas mãos dele para restaurar, né, essa visão da família. Né? Alexandre, eu tinha uma visão totalmente distorcida da família, porque foi a visão que o meu pai me apresentou através da postura dele, da experiência dele comigo. Né? Então eu imaginava assim, não, eu nunca vou casar com ninguém porque eu não quero ser igual ao meu pai não tratava bem a minha mãe, meu pai não tratava bem os filhos. Então, Deus ele me uniu a essas pessoas a partir do momento que eu comecei a conviver numa comunidade de fé, numa igreja, que eu passei também. Uma coisa interessante que eu preciso destacar aqui é que eu sempre tive muita facilidade de construir relacionamentos. Sabe? Isso é dádiva de Deus, porque o meu contexto ele não poderia ter me transformado em alguém assim, sabe? E a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me lancei tanto de cabeça que o Senhor me deu essa graça, sabe? De construir relacionamentos. Então, na igreja que eu me converti, eu comecei a construir relacionamentos. E automaticamente o Senhor trazia pessoas que pudessem servir como referencial para mim. E você vê hoje em dia, né, pastor Tião, quando você tem a ausência da figura paterna na presença dos filhos, né, a tendência desses filhos procurarem alternativas ruins no mundo é muito grande. Você vê o número de roubos, né, de pessoas que vão para a parte ilícita, né, que se tornam pessoas amargas, não conseguem resolver problemas, tem pessoas que ficam fora de foco, não conseguem crescer na vida, não conseguem construir nada. Né? Tem outras pessoas que ficam só apenas ficam se vitimizando. Tudo isso a figura paterna causa na vida do filho. Né? A figura paterna ela é muito importante no seio familiar. Não é à toa que Deus criou primeiro Adão, segundo sua imagem de semelhança, depois a ajudadora Eva, e assim hoje está em toda a humanidade aí, e passamos por vários momentos da história que contam que a presença do pai como sacerdote do lar é importantíssima, essa figura paterna. Não importa, hoje você encontra conversas de que numa família você tem o pai, tem a mãe, mas a minha mãe ganha mais do que o meu pai, o salário da minha mãe é o triplo do salário do meu pai. Isso é coisa material. O que importa para o crescimento de uma família
é a sua importância como sacerdote do lar. A mulher não importa, porque quando você se casa, vira uma carne só, né? Uma só pessoa, a provisão que Deus dá para cada um é para a família. Então não pode haver essa competição, né? E está difícil hoje em dia do homem entender isso, o homem de verdade mesmo, a figura masculina como homem, não é ser sou macho e homem, não, homem. Tá? Ele tem que assumir o posicionamento dele, postura da casa, e a mulher também, e eles, como um só, fazer com que a sua família seja a melhor possível. É o seu primeiro ministério, né, pastor Tião? Estou falando aqui para uma pessoa, um pastor, eu respeito muito você, te admiro bastante. Né? Eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Para quem não sabe ainda, estou falando aqui com o pastor Tião Batista, escreveu aqui o livro A Paternidade de Deus Revela o Meu Destino. A gente está viajando aqui nesse livro maravilhoso que ele escreveu. Já no capítulo 4 do livro, né, eu até comentei que nós sabemos que o papel do pai na vida do filho, como eu acabei de falar agora, é fundamental, né, estabelecendo princípios, valores, de maneira integral. Como você bem cita, né, nesse capítulo, né, do livro. Como é que você descreve essa importância de assumir a identidade como filho de Deus e a importância dessa paternidade celestial? Quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala assim que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber, aos que creem em seu nome. Né? E a verdade é que muitas pessoas que hoje servem a Deus, né, não conseguem desenvolver esse lado paternal de Deus sobre as suas vidas. Né? São pessoas que servem a Deus, mas se veem somente como servos, não como filhos. Né? E essa consciência, essa construção, ela se dá por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E tem também um episódio muito legal de um diálogo de Jesus com Filipe, né? Filipe, ele pergunta para Jesus, mas mestre, mostra-nos o Pai. Né? E Jesus disse para Filipe, Filipe, eu tenho estado com você há tanto tempo e você ainda não, você pede para que eu te mostre o Pai. E aí Jesus fala, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, essa consciência ela é muito importante, mas só que é necessário que nós nos abramos para viver essa experiência, sabe? Da revelação do Pai para as nossas vidas, que se dá por meio de Jesus Cristo. Na minha vida, isso também foi uma construção. Né? Quando a gente vive episódios difíceis com os nossos pais biológicos, isso de alguma forma vai interferir na maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, sabe? A gente vai atribuir para Deus muito daquilo que nós vivemos no relacionamento com os nossos pais. E como eu tinha esse relacionamento com meu pai de muita limitação, de ausência de afeto, eu não tinha muita intimidade com ele, isso de alguma forma interferiu, né? Mas eu precisei deixar com que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração. A própria Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que a gente permita que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que nós possamos compreender essa realidade que está disponível para todos nós. Então, foi dessa forma que eu vivi isso aí. E disso você coloca nesse capítulo até a letra de uma música, Minha Identidade. Não deu para ver, mas eu vi que a poesia ela é muito profunda, né? E como é que surgiu isso? Foi de repente que saiu essa letra? Essa letra ela surgiu num acampamento, que inclusive o nome do acampamento é Paternidade. Foi um acampamento que eu ministrei, louvor, e o tema era paternidade, né? E aí, numa das ministrações, inclusive falando a respeito de rejeição, falando a respeito de abuso e outros temas, no momento da ministração do louvor, tinha uma outra equipe ministrando. O Senhor começou a trazer a letra dessa música para mim, sabe? E aí, na mesma hora, as pessoas estavam ali sendo trabalhadas por Deus, ministradas. E aí eu peguei na hora um papel e uma caneta e comecei a escrever. Comecei a escrever aquela letra ali, sabe? Essa letra dessa canção. Né? E aí eu corri no meu quarto e aí eu comecei a ler aquela letra e o Espírito Santo começou a me dar ali aquela melodia. Né? E eu comecei a cantar ali aquela melodia e tudo.
né? Assim, a verdade é que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde nós somos muito rotulados por aquilo que nós fazemos, sabe? Aquilo que nós fazemos chega primeiro do que aquilo que nós somos, né? Por exemplo, eu sou um cantor. As pessoas elas vão ter acesso a mim primeiro porque eu sou um cantor. É uma arte, querendo ou não, a arte ela tem esse poder de atrair os olhares das pessoas, né? Só que é muito, como é que eu posso dizer, é muito superficial, né? E infelizmente existem pessoas que elas te rotulam, que elas te definem pelo que você faz, não pelo que você é. E essa música, ela vem para trazer essa mensagem. Olha, você não precisa mais ser refém do que as pessoas falam. Você não precisa caminhar baseado naquilo que as pessoas falam. Você precisa aceitar a sua nova identidade. A gente aprende que a gente nasce com uma identidade, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma nova identidade, que é a identidade de filhos amados por Deus. Então, foi dessa forma que nasceu essa canção. Dá para cantar um pedacinho para gente? Dar uma palhinha? Claro, dá sim. Não vou mais ser refém do que pensam ou falam de mim. Meu valor não está no que faço, mas em quem eu sou. Eu sou filho. Essa é minha marca, minha identidade. Isso me basta. É isso. Aleluia! Ô, pastor Tião, muito obrigado. Olha que bênção, hein? Essa música, inclusive, essa música está no Spotify. Se vocês forem lá no Spotify ou no YouTube, só colocar lá Minha Identidade, Tião Batista. Vocês vão encontrar ela para ouvir. Maravilhoso. Vamos compartilhar isso aí, sim. E não sei se na igreja poderia um dia, né? Não sei se cabe, mas, né? Verdade. Inclusive, eu estou cobrado por alguns irmãos aqui, por alguns pastores. Tião, cadê suas músicas? Tem que cantar suas músicas na igreja. Vou passar a cantar as músicas aqui. Vou falar com o pastor Paulo Vitor para ele liberar a gente para cantar essas músicas aqui também. Você está lá na primeira fila para ver ali. Né? E aí, já no capítulo 5, a gente vai falar agora sobre aquela parte do perdão, né? Como foi especial esse capítulo. Ele falou muito comigo, tá? Esse capítulo, porque fala muito sobre fé, sobre crescimento. Quando estava lendo o seu livro, eu li 2 vezes esse capítulo, porque acho que todo ser humano passa, em determinado momento, um problema com perdão, né? Em perdoar e ser perdoado. O perdão é uma coisa que as pessoas têm dificuldade ou têm vergonha, porque você primeiro tem que perdoar a si mesmo, né? A gente não pode nunca ficar acima de Deus, né? Então, e quando isso acontece, as coisas fica mais fácil, né, de você chegar. Então, assim, e isso é um dos princípios da hombridade, né? Você vê lá em Mateus 6, 14 e 15, você fala muito bem ali, né? E com isso que você escreveu, né, sobre a sua obra, né, como é que você descreve para a gente a importância desse perdão diante dessa experiência que você viveu? Fala um pouquinho para a gente. O perdão, ele não pode, de forma alguma, nós não podemos lidar com o perdão no campo do sentimento, sabe? A gente precisa entender que o perdão, assim como o amor, ele precisa ser uma decisão. E essa decisão, ela é vital, inclusive, para liberar a nossa vida, para que a gente viva outras coisas em Deus. Quem não perdoa está preso. Quem não perdoa, infelizmente, está encarcerado. Essa é uma verdade que não tem como nós negarmos. A pessoa que não libera perdão é uma pessoa que fica presa a um passado, a uma dívida. Né? E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, em enviar o seu único filho como uma atitude de perdão, nós percebemos o efeito que isso causou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou uma dívida que era contra nós. Sabe? Se Jesus não tivesse pago essa dívida que era contra nós certamente estaríamos condenados.
a viver eternamente no inferno. E como ele pagou essa dívida por causa do perdão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele deu o perdão, ele não esperou nada em troca, ele simplesmente deu. E aí, o que Deus pede de nós, seus filhos, é que a gente reproduza aquilo que ele fez, sabe? A própria palavra fala isso. Sabe, que se nós não perdoarmos como ele nos perdoou, né? A Bíblia fala lá em João a respeito de nós muitas vezes aborrecermos o nosso irmão. A Bíblia fala, como é que você pode dizer que ama a Deus e aborrece o seu irmão? Como é que você pode dizer que ama o seu irmão a quem você vê, sabe? E o aborrece, e dizer que ama a Deus a quem você não vê? A Bíblia nos chama de mentirosos a respeito disso. E eu acredito que quem não perdoa, muitas vezes se coloca num lugar acima de Deus, sabe? Porque se o Deus Todo-Poderoso foi capaz de nos perdoar, sendo que o que nós merecíamos por causa do pecado era todas as consequências que o pecado acaba gerando na vida do ser humano, e nós tínhamos motivos para isso. Se ele decidiu nos perdoar, quem somos nós para não reproduzir isso que ele fez? Entende? Então, quando nós muitas vezes nos colocamos nessa posição de dizer assim, fulano não é merecedor do meu perdão. Que isso? Isso não pode fazer parte da vida de alguém que nasceu de novo. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A verdade, Alexandre, sabe qual que é? É que tem muita gente que verbaliza ser uma nova criatura, mas vive com uma velha mentalidade. Vive com uma mentalidade de lei e não caminha sob a graça de Deus. Então, quando você tem o entendimento da graça de Deus, você não tem dificuldade para perdoar, porque é um bem que você vai fazer a você. Você vai liberar alguém. Um dos significados da palavra perdoar é não levar em conta, é liberar, entende? É dizer, está pago, você não tem mais nada contra mim. E quando você faz isso, você acarreta sobre a sua vida bênçãos esmagadoras. Então foi essa consciência que eu tive e é esse conselho que eu dou para quem está nos assistindo aqui. Você tem algum problema com alguém? Não é o seu perdão condicionado que vai te ajudar, mas é o perdão de Deus. Alexandre, nós não conseguimos perdoar as pessoas com o nosso perdão humano, porque o nosso perdão humano ele não é sincero, sabe? O nosso perdão humano, ele infelizmente, ele é muito atrelado às condições que o outro vai ter que atender se nós perdoarmos. Mas se nós nos apropriamos do perdão de Deus para perdoar alguém, dessa forma a gente consegue viver leve. Aí talvez alguém diga aqui para mim, Tião, mas você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei. Você sabe o que Jesus passou por você para você estar aqui hoje? Ele carregou uma cruz pesada. A Bíblia fala que ele derramou a sua última gota de sangue na cruz do Calvário por você. Então não é por causa de você, é por quem Jesus é e por aquilo que ele fez. É por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário que você pode perdoar. Estabelecer essa aliança eterna para quem nele crê e viver uma nova vida sob o seu perdão e uma nova criatura. A pessoa ela passa a entender que a graça de Deus nos basta e a presença dele na nossa vida é um privilégio. Quem tem consciência disso, né, vai enxergar as coisas com essa clareza. Dentro de você, né? Dentro do seu coração, dentro da sua alma, né? Dentro do seu entendimento. Né? Como eu falo, amar com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então é assim que a gente tem que ser. E vamos lá que o papo tá bom, né? No próximo capítulo, no 6, dando continuidade ao que se passou agora no 5, nós vemos que Deus, né, a gente se refletir bem, é diferente a forma como nós vemos, né,
Deus, né, como nosso Pai, né? E a gente isso do que realmente a gente espera do nosso pai biológico, né? Pensando assim, Deus, quando a gente fala de Deus, a gente fala da perfeição, e quando a gente olha para o pai biológico, como quando criança, o nosso herói, nossa referência, quando a gente passa a conhecer Deus, a gente olha muito assim para o nosso pai biológico, né? Que conselho, né? Que conselho, né? Diante da experiência que você viu, você daria para a gente encontrar o amor de Deus da forma certa e nos relacionar mais intimamente com Ele, levando-se em conta essa comparação que nós fazemos com nosso pai biológico. Olha, a gente só dá aquilo que nós temos. Tudo que eu recebi do meu pai, como informação, como postura, como exemplo, né, foi aquilo que ele recebeu. Depois que eu descobri a respeito da história do meu pai, eu pude compreendê-lo melhor, sabe? E aí eu descobri que meu pai, ele era muito maltratado pelo meu avô. Meu pai era tratado pelo meu avô, meu pai sofria muita violência também por parte do meu avô, também com meu pai. Então, meu pai ele só tinha isso para oferecer para os seus filhos, infelizmente, sabe? E a partir do momento que eu passei a entender, a compreender o contexto de formação do meu pai, eu pude viver, inclusive, até uma frase famosa, eu não lembro quem é o autor, mas que diz assim: seja amigo da misericórdia, porque um dia você pode precisar dela. E eu passei a olhar para o meu pai com um olhar de misericórdia, sabe? Com um olhar de compaixão. Mas para que eu pudesse experimentar isso, eu precisei ter uma experiência com Deus. E eu confesso a você, Alexandre, que não foi fácil, porque justamente por conta disso. Porque, infelizmente, a gente sofre esse tipo de impacto em relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Por conta daquilo que nós aprendemos com aqueles que nos cercam, né? E então, depois, a partir do momento que eu deixei com que Deus tocasse nessa área da minha vida, que é a área da paternidade, a partir do momento que eu decidi, porque foi assim, eu aceitei a Cristo, mas essa era uma parte que eu não deixava que ninguém tocasse, sabe? Quando falava sobre paternidade, eu levantava no culto, saía. Quando alguém vinha conversar comigo sobre pai, eu evitava. Mas chegou um momento na minha vida que o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava abrir esse compartimento do meu coração, da minha alma, chamado problema de paternidade. Eu precisei abrir para que o Espírito Santo pudesse entrar e pudesse, de uma forma poderosa, transformar isso na minha vida, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a me abrir, entende? Para o amor de Deus. E como eu te falei, nós só damos aquilo que recebemos quando a gente percebe que o que Deus tem para derramar nas nossas vidas é infinitamente melhor do que tudo comparado a essa terra, né? A gente consegue ter a dimensão daquilo que Deus pode fazer com a vida de alguém que viveu uma experiência talvez pior do que a minha. E eu conheço pessoas que viveram situações muito piores do que a minha e hoje vivem e testemunham dessa graça, da restauração do relacionamento paterno terreno e paterno celestial. Então, foi a partir disso, sabe? A partir disso. E o conselho que eu dou para quem está nos assistindo aqui, que se você tem algum problema, algum desafio nessa área de relacionamento com seus pais, talvez é um compartimento da sua alma, do seu coração, que você ainda não permite que toquem. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar. Entrega a chave para que o Espírito Santo possa abrir e possa visitar esse lugar e lançar luz aonde precisa de luz. Sabe? É uma decisão nossa. É uma decisão nossa. E você que nos assiste aqui, eu tenho certeza que você não gosta de conviver com esse sentimento ruim dentro de você, assim como eu não gostava de conviver, sabe? Então, foi a partir dessa minha decisão, eu decidi, eu me posicionei, eu falei, não quero mais viver isso está me fazendo mal, isso pode me matar um dia. E a partir disso, eu consegui viver todas as recompensas a partir dessa decisão
né? Então, e interessante porque também eu atribuía para Deus, né? Eu conto, inclusive, nesse capítulo que eu tive uma experiência, né, de ter que desenhar como que eu via Deus, como que eu me via diante de Deus. E eu desenhei ali o céu, um trono, desenhei tudo bonitinho ali e me desenhei de joelhos diante de Deus, né? E a pessoa que fez essa aplicação dessa ferramenta falou assim para mim: você se relaciona com Deus dessa forma, prostrado, sem levantar o rosto para olhar nos olhos do teu Pai. Não é assim que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Deus é Pai, pessoal. Deus, Ele quer nos colocar no seu colo. Deus, Ele quer nos chamar de filho. Deus, Ele ama nos ter na presença dEle, sabe? E a partir do momento que eu entendi isso, eu compreendi e falei assim, uau, é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero mais viver uma vida rasa. Eu quero viver nos braços do meu Pai. E foi assim que eu consegui viver isso. Falar mais um pouquinho aqui do pessoal que está chegando aí. Nós estamos quase concluindo aqui, terminando a nossa live, faltam aqui 15 minutos. Estou falando com o pastor Tião Batista, escritor do livro A Paternidade de Deus Revela o Meu Destino. Estamos viajando aqui nas palavras do pastor Tião. E, pastor Tião, conhecer Jesus levou você a caminhos, né, que você nem assim, imaginava. E você foi chegando lá em Belo Horizonte, na Igreja Lagoinha, o Ministério de Louvor da Lagoinha e a ordenação pastoral. Como foi tudo isso na sua vida? Como tudo pensa na sua vida? Foi um grande presente, sabe? Uma oportunidade que Deus... Foi um caminho que o Senhor, né, me apresentou. Eu, inclusive, intitulo esse capítulo como A Rota do Meu Destino. A partir do momento que eu decidi viver o perdão de Deus e perdoar, automaticamente os céus se abriram sobre mim no sentido de me reposicionar como filho. Porque quando você perdoa, você vive ali a atribuição e vive na íntegra, sabe? As heranças que você tem como filho de Deus. E eu acredito que o que eu vivi ali fez parte da minha herança como filho de Deus. Eu nunca imaginei, Alexandre, viver o que eu vivi ali na Lagoinha. E foi uma escola para mim, foi uma formação para mim, para o meu caráter. Foi uma formação, foi uma escola onde eu aprendi muito a lidar com pessoas diferentes, sabe? Mas, assim, tudo isso que eu experimentei ali, eu experimentei com o meu coração certo de que era o Senhor quem estava fazendo. Entendi? Então, quando eu fiz o seminário em 2009, 2010, né, Deus ele me deu a oportunidade de voltar em 2012 ali para Belo Horizonte e eu recebi os convites, o convite para integrar o Diante do Trono, para trabalhar como obreiro, tempo integral ali na Lagoinha também. Isso tudo foi um presente que o Senhor me proporcionou durante esse tempo, né? E assim, foi algo assim que me marca muito ainda. Inclusive, eu tenho conexão com essas pessoas, eu tenho relacionamento com essas pessoas, sabe? E também em 2015, né, eu fui ordenado a pastor ali na Lagoinha e passei a liderar o Ministério de Artes geral ali, quase 1.200 pessoas, entre dançarinos, cantores, atores. E foi um privilégio muito grande que o Senhor... Foi um capítulo da minha vida que eu vivi ali, que fez parte da minha caminhada. Eu não posso me desassociar disso, porque faz parte da rota do meu destino e contribuiu para que hoje eu estivesse aqui, né, também. Mas, assim, foi um privilégio muito grande, Alexandre. Um privilégio que nas minhas condições humanas eu jamais poderia viver. Foi o próprio Deus que me permitiu viver. E um dos versículos que podem resumir isso que eu vivi ali é que ele, a Bíblia fala, ele levanta o desvalido do pó e faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Foi isso que eu vivi ali nesse tempo. Sua honra, Deus te honrou. Você com um filho dedicado, amado do Senhor. Amém por isso, né? Que Deus continue abençoando, não é? O próximo capítulo é um capítulo todo assim dedicado ao amor, né? Como você disse nesse capítulo logo no início, né? Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, assim. Você recebeu uma bênção do Senhor na sua vida, né? A sua esposa.
Me conta aí, conta pra gente, pastor Tião, essa bênção especial que você recebeu, que foi a sua esposa, e você fala nesse capítulo todo dedicado a um acontecimento assim, todo especial. Hora do... A minha esposa, eu conheci ela lá no seminário, nós éramos amigos de bairro, mas nós nunca tínhamos nos visto em Manaus. A Geisa, ela era morava no bairro vizinho ao meu, a gente tinha amigos em comuns, mas nós nunca tínhamos se apresentado em Manaus. Nem nós nos conhecemos ali no seminário, no CTMDT. A gente amigos e nada além disso. Né? E depois que nós formamos, nós começamos a ter um sentimento um pelo outro. Né? Nós namoramos uma primeira vez, né, que foi no ano de 2012, e eu já estava morando em Belo Horizonte, ela em Manaus. Nesse primeiro momento nós namoramos ali, e aí depois, por conta da distância, por conta de algumas outras circunstâncias, a gente precisou romper o relacionamento. Nós ficamos 1 ano e 8 meses de relacionamento rompido, né? Até que eu fui a Manaus para uma menstruação e me reencontrei com ela. E quando eu me reencontrei com ela, meu coração ainda batia forte, ainda havia um sentimento muito forte por ela, né? E nós decidimos voltar, né, a namorar. E aí depois de reatar, né, esse namoro, eu entendi que a gente precisava dar um passo de fé maior, né, rumo a um casamento, né? Então foi quando em 2015 nós nos casamos e assim, foi a Geisa na minha vida, ela é um grande presente de Deus realmente, sabe? Ela veio para fazer com que eu pudesse, de fato, experimentar todas as promessas do Senhor para minha vida. Eu não sou fácil, Alexandre. Só minha esposa para me aguentar, só ela para me entender, só ela para me confrontar, para me colocar no prumo. Ela é tão importante na minha vida porque ela é assim como ela também tem as dificuldades e defeitos também. Mas graças a Deus porque a gente tem se complementado e eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa e por tudo aquilo que ela representa na minha vida. Nossas esposas, elas nos ajustam, né? Na hora certa vai lá dar um clique na gente. Tá aí, é isso, né? E aí, como consequência, veio a pequena Maitê. E aí, essa benção aí, como é que foi? Eu sempre tive o sonho de ser pai, sempre. Eu tenho um amor muito grande por crianças, né? E nós já tínhamos tentado um filho, né? E nós sofremos um aborto do nosso primeiro bebê. E aí, em 2018, o Senhor nos agraciou com a TT. A gente concebeu em setembro de 2018 e em maio de 2019 a Maitê nasceu. E a Maitê foi muito desejada, foi planejada, sabe? Ela é uma criança adorável, uma criança muito carinhosa. Ela nos ajuda muito também no que diz respeito a sermos pais. Ela torna todo o sentido da palavra paternidade para mim, para Jay, né, no sentido de cuidado, de amor, de erros e acertos. Ela tem 2 aninhos hoje, mas ela é uma criança maravilhosa, uma criança sensacional. Me ensina muito, inclusive, me ensina muita coisa, né? E assim, muito inteligente e ela é uma criança assim que eu até me emociono de falar sobre a minha filha, né? E assim, pessoal, lê o livro que vocês vão entender mais coisas também. Ô Alexandre, quero só mandar um abraço aqui pro Prisinhas Baby, é uma loja de artigos aqui em Maricá. E um abração para vocês aí, que alegria. A gente precisa voltar na loja de vocês para comprar umas outras coisinhas também. Que bom ter vocês aqui. Ela falou aqui que são clientes queridos. Isso é o primeiro de muitos vídeos que nós vamos fazer live com outros autores e o pastor Tião Batista está dando esse privilégio para a gente. Me sinto muito honrado de estar batendo esse papo com você, pastor Tião. E quando a gente se dedica ao Senhor, o que ele faz? Ele nos honra. Você foi honrado com uma esposa maravilhosa para você, uma filha linda que vocês têm aí, abençoados, né? E aí a gente avança um pouquinho mais lá no capítulo 10. Como é que foi para você essa reconstituição com seu pai, essa emoção? Foi um dos presentes assim que eu menos esperava, humanamente falando, sabe?
Mas o meu pai, ele tem um coração maravilhoso, Alexandre. E eu, infelizmente, o episódio que eu vivi com ele fez com que eu, por muito tempo, não reconhecesse isso. Meu pai é um cara simples, é um cara humilde, é um cara que nasceu no interior do Amazonas, que viveu o contexto ribeirinho também. E ele, assim, sofreu muito durante a vida dele. Ele teve um primeiro casamento e a primeira esposa dele faleceu. E meu pai já era viúvo quando ele se casou com a minha mãe, sabe? E como Deus trabalhou o meu coração de maneira sobrenatural, né? Quando a gente se encontrou para liberar perdão um para o outro, o meu coração já estava trabalhado, entende? Então, assim, foi um momento de derramar lágrimas e de abraçar um ao outro e de dizer, olha, vamos esquecer o que a gente viveu para o passado, porque quando a gente recebe o perdão de Deus e perdoa, nós entendemos que nós vivemos esse efeito de liberar perdão. A Bíblia fala a respeito disso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? Então, eu liberei tudo aquilo que eu tinha de ruim com o meu pai e decidi viver uma nova vida com ele, sabe? Então, nós nos perdoamos ali e aceitamos viver uma nova história, né? Hoje eu honro meu pai liga para mim todos os dias. E a gente conversa sobre tudo, a gente dá gargalhada, a gente ri. Quando eu vou a Manaus, eu vou lá com ele, eu converso, ele faz café para mim, a gente conversa e é muito precioso. Então, foi dessa forma. O Espírito Santo já tinha trabalhado no meu coração para que eu pudesse liberar o perdão para o meu pai. Falta um pouquinho de tempo para terminar nossa live. A gente tem mais 2 capítulos aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua relação com o seu pai do coração, essas pessoas que te abençoaram nessa vida maravilhosa, na sua história de superação, que é o seu sogro, né? Que não gosta de ser chamado de sogro, é verdade? E sim de pai do coração. Depois a gente finaliza aqui sobre até o que o João Batista falou, né? Que pessoas, escolas produzem ecos e desertos nos dão uma voz, né? Que aí essa parte finaliza o seu livro, e são 2 coisas distintas, mas muito importantes, uma com a outra, né? Fala um pouquinho do pai do coração e sobre essa finalização da frase de João Batista que você usou no trecho do seu livro. O meu pai do coração, que hoje já está com o Senhor, né? Descansa com o Senhor, meu sogro. Ele faleceu em 2019, acometido de um câncer terminal. Então, o meu sogro, ele foi um pai incrível para mim, sabe? Deus, ele permitiu que eu convivesse com ele 2 anos. E ele me ensinou muita coisa. Era um homem, assim, que tinha muito conhecimento, né? Um dos dons mais fortes na vida do meu sogro era o dom do ensino. Ele era um apóstolo, mas ele era um mestre, assim, que você parava para ouvi-lo e você ficaria, assim, horas e horas e horas debruçado, ouvindo tanto conteúdo de revelação que Deus tinha para ele, dava para ele. Então, eu lembro que quando ele ficou doente, né, do câncer, ele fez uma cirurgia, ele precisou fazer uma cirurgia e precisou remover o pulmão esquerdo. Ele ficou muito debilitado e aí eu estava em Belo Horizonte na época e fui para São Paulo para ajudá-lo nessa recuperação também. E eu lembro de um momento que eu precisei levá-lo ao banheiro. E eu levei ele ao banheiro e fiquei com ele no banheiro. E aí ele olhou para mim e falou assim: filho, genro não faria isso. Quem faz isso é um filho. E aquilo, assim, mexeu muito com o meu coração, porque no dia que eu me casei com a Geisa, ele falou para mim assim: o Tião, de agora em diante, ele não vai mais ser considerado como uma pessoa distante. Porque eu sempre disse que quem se casasse com a minha filha se tornaria um filho igual para mim. E ele levou ao pé da letra, sabe, Alexandre? Esse carinho, esse afeto, esse amor dele por mim. E o sogro que eu tive, meu sogro foi um pai que me amou, um pai que investiu em mim, em conhecimento, um pai que me deu a mão da filha dele para que eu casasse. Foi um pai que deixou muitas marcas no meu coração, sabe? Foi uma pessoa assim que me amou de maneira muito, muito forte, profunda e sincera, sabe? E todo o exemplo dele, como alguém que conduziu a família, os filhos, o ministério,
né? Muita coisa ali eu pude perceber, extrair muita coisa para mim também, muita coisa boa. Então, ele foi esse pai do coração que Deus permitiu que eu convivesse 2 anos, mas que eu pudesse ter muito aprendizado, sabe? E quanto ao último capítulo, né? Que inclusive esse último capítulo ele foi escrito por um amigo muito precioso, que é o pastor David Júnior. E assim, esse capítulo ele fala exatamente sobre isso, sobre o start na vida de Jesus a respeito da declaração do Pai, né? Quando Jesus foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, a palavra fala que do céu abriu, do céu ecoou uma voz dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo", né? O start da missão de Jesus, a partir da declaração do Pai, foi fundamental para que ele pudesse, como filho, ter essa identidade afirmada e fazer tudo o que ele fez em nome do seu Pai, em nome de Deus. Então, isso nos ensina muito. E eu coloquei esse capítulo como o último, justamente para gerar essa consciência das pessoas que lerem o meu livro, de elas entenderem que, como filhos de Deus, existe sobre nós uma responsabilidade de sermos propagadores, sabe? Divulgadores desse evangelho da graça, sabe? Que ao ouvirmos da boca de Deus que somos os seus filhos, nós podemos em seu nome realizar coisas grandiosas, como o próprio Cristo realizou. Então, Deus ele te fala, assim como ele falou para Cristo, que você é um filho amado e que em você ele tem prazer. Tentação, estabilização. Logo em seguida, Jesus foi tentado, foi provado, mas Deus já sabia que ele ia passar nessa prova porque ele é o seu filho amado. Sim. E foi dado uma lição maravilhosa, difícil, que foi viver como humano, sendo Deus, né? E sofrer na carne para poder nos salvar, para poder limpar os nossos pecados. Então, nós estamos livres do pecado, né? Perdoados do pecado na cruz do Calvário, que Jesus, derramando o seu sangue, fez por nós, mas que nós não podemos nos esquecer, que nós temos que crer na mensagem que ele trouxe para nós, na sua existência do Deus vivo presente na terra, porque aqueles que viram e creram, bem-aventurados sejam aqueles que viram e não creram, que Deus dê a eles a sua misericórdia. E mais bem-aventurados ainda nós que não vimos, mas que nós cremos. Amém. Eu creio. Amém. Você crê, a minha família crê, e nesse caminho que nós vamos prosseguir, consagrando o nosso lar. Amém. Jesus, que o Espírito Santo sempre nos guie, né? História assim como te guiou até aqui, a gente está aqui conversando, como ele te guiou até aqui, e vai continuar te guiando e orientando, dando sabedoria. Amém. Se essa pessoa que você é, esse levita que você é, esse pastor que você é. Né? Eu ia pedir uma palhinha da música que você fez para a Maitê e não pedi, porque o tempo acabou. Mas tudo bem, fica para uma próxima. Sim. E eu quero aqui agradecendo de coração. Amém. De coração, tomar um pouco do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa de muitas responsabilidades na igreja, com a sua família, consigo, né? E o tempo que você deu para a gente, doou para a gente aqui nesse projeto que a gente está iniciando, que é falar sobre o autor e sua obra, de autores que falam sobre a palavra de Deus e trocam sua experiência. Eu fico muito, muito grato batendo esse papo contigo aqui pelo Família é Mais. Que na Família é Mais, para quem assistir esse vídeo, Família é Mais não é o Alexandre. Família é Mais é a Adriana. Família é Mais, hoje nós temos 6 pessoas compondo a equipe da Família Mais, e a gente quer fazer essa família crescer, porque família é mais e mais. Hoje o projeto é a Família é Mais, o autor e a sua obra. E amanhã quem vai estar aqui, de repente, batendo um papo com uma autora vai ser a Adriana, vai ser, de repente, a Isabelle, ou vai ser a Esna, ou vai ser a pastora Ana Paula de Carvalho. Enfim, várias pessoas vão passar por aqui.
abrindo essa live com outras pessoas, conversando sobre essa importante coisa que é falar sobre Deus e a gente propagar a palavra de Deus para conseguir alcançar, principalmente aqueles que ainda não são cristãos. Amém. Aqueles que conhecem Jesus. Né? O grande objetivo da Família Mais é pessoas que não conhecem Jesus. E também fazer com que o crente que já alcançou e foi batizado realmente reflita: eu estou crendo mesmo em Jesus? Show. Muito obrigado, pastor Tião. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo a essa live. Amém. Eu que agradeço, Alexandre. Agradeço a todo mundo também que esteve conosco aqui nessa live. E muito obrigado mais uma vez. Que privilégio. Eu abençoo esse projeto para que a cada dia ele se amplie mais e mais e que as famílias possam ser abençoadas e alcançadas pela mensagem do Senhor através da vida de todos vocês envolvidos no Família Mais. Viu? Deus abençoe, queridão.